tá. Sai daí, sai daí! Êxodo, capítulo 12. Nós vamos ler alguns versículos aqui. Êxodo, capítulo 12. Amém? Se você tem a nossa Bíblia, abra ela, nós iremos ver alguns versículos aqui. E nós iremos falar nessa noite sobre algo que se comemora, todas as pessoas comemoram e nós celebramos também, que é a Páscoa do Senhor. O título dessa mensagem é: a Páscoa é morte ou vida? É uma pergunta que nós, lendo a palavra do Senhor, teremos as respostas. Então, vocês abriram as nossas Bíblias em Êxodo 12? Amém? Vamos ler alguns versículos aqui. Diz assim a palavra do Senhor: e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será o princípio dos meses. Este vos será o princípio dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10 deste mês, tome para cada si, um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número de almas, conforme o comer de cada um. Farei a conta para cada cordeiro. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho, de um ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras, e o guardarei até o 14º dia deste mês. E todo ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde. E tomarão o sangue e poluão em ambas as ombreiras da verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pão asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comerei dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fissura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã queimareis no fogo. Assim, pois, comerei os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. E eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais. E sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor. Aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade.
quando eu feri a terra do Egito. E esse dia vos será por memória, e celebrar-ei por festas ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Amém. Só até aqui. Senhor Deus e Pai, eu quero te louvar. Senhor, eu quero te agradecer pela tua palavra, Deus, que nos tem sustentado, que nos tem orientado, Senhor. E neste momento, Senhor, dá-me da tua graça, Pai, para transmitir à tua igreja, conforme a tua vontade, aquilo que tu, Senhor, falaste no meu coração. Que eu possa, Senhor Deus, falar conforme o teu querer, para a tua glória, Deus. Eu oro assim, Deus, agradecido em nome de Jesus. Amém e amém. Esses versículos que nós vemos, esses versículos sobre Êxodo 12, fala sobre a Páscoa judaica, a Páscoa que foi instituída por Deus naquela noite. E naquela noite, naquele lugar onde estava reunido o povo de Israel, houve numa mesma noite mortes, dores, e também houve libertação e alegria. Algumas pessoas sendo ajuizadas, outros sendo salvas. Algumas contradições, algumas inversões nós vemos nesse texto aqui. E o que nós vemos? Nós vemos que Deus determinou para alguns morte e para outros vida. Uma coisa e outra, o que determinou se ia viver ou se ia morrer, era o sangue do cordeiro, que foi espargido sobre as portas. Mas isso aconteceu porque o povo de Israel era escravo. Eles estavam deixando naquela noite 430 anos de escravidão, vivendo sob o poder dos egípcios, sendo opresso pelos egípcios. E naquela noite o Senhor nos livrou, determinou que haveria morte em algumas casas e vida e libertação em outras. Mas não foi uma maneira simples. Não foi fácil para que acontecesse essa Páscoa do Senhor, instituída nesse capítulo que nós vemos aqui. Por quê? Porque antes disso acontecer, o Senhor mandou 10 pragas, 9 pragas para aquele povo. E todas as vezes que o Senhor usava Moisés, falava para o faraó: deixa o meu povo ir. Vinha uma praga e você deixa o meu povo ir, senão vai acontecer isso. Uma vez, duas vezes, três, até a 9ª praga. E a última praga que houve foi essa, o primogênito. E cada vez que o Senhor pedia para o faraó deixar o povo ir, mais o faraó oprimia o povo, mais ele assolava aquele povo. Mas Deus deu um ultimato. Nessa última praga, ele falou assim: olha, deixa meu povo ir, porque se não deixar, vai morrer o primogênito de toda a família, animal, homem, vai morrer. E o faraó não deixou. Foi preciso ter isso. E Deus tirou aquele povo do Egito com mão forte. E aquela praga foi uma coisa que não houve misericórdia. Todas as casas onde não houvesse a marca do sangue do cordeiro, houve morte. Só que por livre aqueles que tenham as suas casas marcadas pelo sangue do cordeiro. Orientação de Deus: vai lá, faz assim, pega o cordeiro, mata, coloca o seu sangue nas ombreiras da porta, e aonde estiver aquela casa, o anjo da morte não entrará, não haverá morte. A Páscoa foi um dia da independência, dia de libertação, noite de morte para os egípcios e vida para o povo de Deus. E Deus diz assim: Deus feriu com mão forte aquele povo e resgatou outros. A Páscoa trouxe salvação para os filhos de Israel e libertação para o povo servir a Deus. E hoje nós também celebramos a Páscoa, mas de um modo diferente. E nós vamos ver alguns motivos que nós temos para celebrar a Páscoa. Nós vemos aqui que essa Páscoa celebrou um novo início. O Êxodo 12, 1 e 3 fala assim: olha, e falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra dizendo, foi Deus quem falou: este mesmo mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro dos meses do ano. Ou seja, a Páscoa ali iniciou uma nova vida, foi um princípio novo, porque até então o que aquele povo conhecia? 430 anos de escravidão, 430 anos de opressão, e as pessoas que viviam ali, o povo de Israel, vivia de forma escravizada, não tinha liberdade para adorar a Deus, não tinha liberdade para nada, vivia segundo os preceitos do faraó, que mandava eles fazer as coisas e eles faziam, era assim que faziam. Este mesmo será o princípio dos meses, o início dos anos, ou seja, o que eles viveram até aquele dia tinha que ser esquecido. A partir dali, o povo de Deus teria uma nova vida, largaria a escravidão para servir ao Senhor. E as pessoas desse mundo olham para você, depois que você converteu-se,
Fala assim, mas você ficou louco? Você vai deixar de viver? Você vai vir agora enfiado numa igreja, enfiado numa célula? Você vai deixar de viver? Por que você vai vir aí fazer isso? E de uma certa forma, eles estão certos. Nós morremos para esse mundo. Quando você conhece a Jesus, quando você se converte a Jesus, quando você recebe a Jesus no seu coração, você deixa os preceitos deste mundo. Você não precisa mais beber, você não precisa mais fumar, você não precisa fazer parte daquele grupo para ser incluso no mundo. Pelo contrário, essas coisas não te satisfazem mais. Você fica livre de tudo isso para servir a Deus, para se render, se lançar aos pés do Senhor e falar: eu sou cristão. Naquele dia, naquela época, houve a Páscoa do Senhor, sinônimo de libertação, um novo início. Assim como eu, como vocês, também já tiveram esse novo início, porque já receberam a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. E o mundo não entende isso. E nem nunca vai entender. Servir a Cristo, servir ao nosso Deus, é loucura para o mundo. As pessoas não entendem, mas você tem uma nova vida a partir do seu nascimento em Cristo. E a Páscoa naquela época foi o início de uma nova vida para aquele povo liberto, separado segundo a vontade de Deus. A Páscoa foi um novo início, um novo calendário. Passaram a nascer a partir dali, a viver uma nova vida. Outra coisa que a Páscoa nos traz é o propósito de Deus para as famílias. Olha o que ele fala aqui, ó. Falai a toda a congregação no 3 de Israel, dizendo: aos 10 deste mês tome para cada um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para o cordeiro, então tome um só, com seu vizinho perto da sua casa. Conforme o número de almas, conforme o que comer cada um, fareis as contas para o cordeiro. Eu não estava falando assim: ó, vamos fazer uma festa em céu aberto, vou preparar um banquete aqui, todo esse povo vai comer. Não, o que ele fala aqui, olha, fala a toda a congregação, come cada um para a casa dos seus pais. E fala: se a família for pequena, pegue também para o seu vizinho. E comeriam no mesmo lugar, na mesma casa. Deus tem propósito com a tua família, com a tua vida, com o teu esposo, com os teus filhos. E ele se preocupa com isso. O que ele falou? Olha, dentro da sua casa, você vai comer este cordeiro. Você vai aspergir o sangue nas portas, nas ombreiras, nos batentes das portas, para que ali sua família seja protegida debaixo do sangue do cordeiro. Eles iriam se alimentar, mas estariam protegidos. A família, ele fala a família, ele não fala assim na rua, em área aberta, é dentro de casa. E nós precisamos trazer à memória dos nossos filhos o porquê que nós celebramos a Páscoa. Os nossos filhos têm que saber, porque muitas crianças, eu digo para vocês, isso é verdade, sabem que é a Páscoa por quê? Porque os supermercados ficam cheios de ovos de chocolate. Porque na televisão aparece um monte de propaganda lá, ofertas de chocolate, tudo no outro lugar. Aí você fala: é pecado comer o chocolate? Não, eu não gosto. Pode me dar que eu como. Mas isso não pode ser o sentido da Páscoa para os nossos filhos, para os nossos familiares. Eles têm que saber o porquê disso. É o comércio que se come chocolate, quando falam de coelhinho da Páscoa, falam de um monte de coisa, mas você tem que ensinar o seu filho, você tem a obrigação, na sua família, de ensinar os seus filhos o porquê de comemorar a Páscoa. Os pais devem ser aqueles que direcionam, ordenando tudo, dizendo como vai ser feito e o porquê que é feito. A Bíblia fala aqui nesse capítulo, vejam lá no 26 e 27, o que você deve fazer, o que é necessário fazer. Versículo 26 e 27, porque se o seu filho te perguntar e você não souber, nós precisamos aprender. E se nós sabemos, nós devemos instruir. O seu filho vai ser instruído quando você ensinar. 26 e 27 desse mesmo capítulo. Vamos ver o que fala. Diz assim a palavra do Senhor: e acontecerá que quando os vossos filhos vos disserem: que culto é este vosso? Então direis: esse é o sacrifício da Páscoa do Senhor, que passou as casas dos filhos de Israel no Egito, quando feriu os egípcios e os livrou às nossas casas. Então o povo inclinou-se e adorou. Então seus filhos podem questionar você sobre a Páscoa, sobre por que existe aquela movimentação. As pessoas comem peixe e não comem carne, por quê? Por conta disso não pode comer. As pessoas têm que saber o significado. Os seus filhos têm que saber o significado. A sua família tem que saber o significado. O significado que a Bíblia diz, não o que o mundo impõe. Vamos comer
chocolate, vamos comer chocolate, vamos comer chocolate. Pode dar, não tem pecado nenhum nisso. Mas tem que saber o sentido verdadeiro, o real. Seu filho tem que saber que Jesus morreu por ele. Ele veio neste mundo para remir o nosso pecado, para nos transformar em uma nova vida. As nossas famílias têm que saber. E tem que ser isso. A nossa família comendo junto, a nossa família celebrando junto. Porque a igreja é feita de famílias edificadas em Cristo. Famílias fortes, igreja forte. Então nós teremos que informar para os nossos filhos, orientar os nossos filhos o que é a Páscoa do Senhor. Por que nós a celebramos? Porque ali estava escrito que se alguém estivesse fora da casa, daquela casa que estivesse com sangue, seria ferido, se ele fosse o primogênito. Imagine uma casa onde tivesse vários filhos, e um dos filhos ficasse para fora daquela casa. Ele poderia ser ferido pelo anjo do Senhor, e ser morto pelo anjo do Senhor. Mas o pai, a mãe daquela família tinha que falar assim: bem, estejam aqui comigo, nós iremos celebrar a Páscoa do Senhor. Tem que saber, seus filhos têm que saber. A Páscoa não mostra que, para sermos salvos, o cordeiro precisou morrer. Nós lemos aqui que nós deveríamos sacrificar, as pessoas deveriam guardar o cordeiro no 7, vamos dizer aqui, ó. E tomarão e pôr do sangue e pôr em ambas as ombreiras na vega das casas, em que o comerem. Número 5, 6 e 7. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de um ano, a qual tomareis das ovelhas e cabras, guardarei até o 10º dia deste mês de todo ajuntamento da congregação, e o sacrificará à tarde. Então teria que morrer o cordeiro. E aqui diz assim, ó, não seria um cordeiro qualquer. Ele fala que tem que ser um cordeiro de um ano, sem mácula, sem defeito nenhum, teria que ser perfeito. O nosso Deus mostrou que deveria ser feito. E nós temos qual é o nosso cordeiro? Qual é o cordeiro que morreu para que nós tivéssemos vidas, para que nós fôssemos salvos? Jesus morreu. E a Bíblia fala isso. Porque muitas pessoas falam assim, mas qual é a diferença entre a Páscoa judaica que foi celebrada naquele dia, quando o povo de Israel foi liberto, e a nossa Páscoa que nós reverenciamos e celebramos hoje? É a morte de Jesus. Porque se nós somos salvos, é porque Jesus veio no tempo, morreu ao seu tempo, para que nós tivéssemos vida e fôssemos salvos. A Bíblia diz isso, não sou eu que diz. E nós temos que saber e falar para os nossos filhos o que a palavra diz em João 1,29. Porque as pessoas, por que vai morrer? Perguntando para João, e João respondeu assim no 1,29. No dia seguinte, João viu a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar o pecado do mundo. Ele morreu pelos nossos pecados. E não tinha uma outra forma. A forma que tinha era essa, única e suficiente para remir os nossos pecados. Foi através da morte de Jesus Cristo. Porque a Bíblia fala que todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. A nossa inclusão no reino foi através de Jesus, não foi de outra forma. E Jesus veio aqui para morrer por uma pessoa, por uma família, por uma igreja, por uma nação e por todos aqueles que creem no seu sacrifício. Então nós devemos saber que foi necessário que Jesus morresse para que nós tivéssemos vidas, e vida com abundância, vida eterna. Mas é só para quem crê. E por isso a Páscoa do Senhor, nossa Páscoa, é a comemoração da morte de Jesus Cristo. Ele morreu por nós. O cordeiro teve que ser morto, teve que ser sacrificado, porque nós pecamos e Deus tinha um plano para nossas vidas, e foi através de Jesus que nós somos remidos. E a Bíblia fala que sem sangue não há remissão dos pecados. Hebreus 9:22 diz assim, ó: e quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue. Hebreus 9:22. E quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Era necessário, não teve uma outra forma. A forma para a salvação, para nós sermos redimidos dos nossos pecados, foi através da morte de Jesus Cristo. Então a Páscoa nos mostra que para sermos salvos não podemos morrer, e Jesus vive para todos sempre. Aleluia. Ele morreu sem mácula, sem pecado, para nos resgatar, nós pecadores perdidos. Nós fomos vivificados. Estávamos mortos em nossos pecados delitos, mas Deus nos vivificou em Jesus Cristo, nos trouxe a vida novamente. A Páscoa é celebrada em memória
para que todos saibam que a salvação vem através de Jesus Cristo. Todas as gerações, a sua, do seu filho, a do seu neto, precisa saber que Jesus morreu. E quem tem que falar isso? É você, sou eu. E nós não podemos ter dúvida, não podemos ter assim, esquecimento na nossa mente. Isso, nós temos que ser responsáveis por isso. Tenho neto, tenho filha, e eles têm que saber disso. E sou eu e você que temos que falar para essas pessoas. E eles falam para a geração deles, para a geração deles. Porque você vai ser o canal, eu vou ser o canal. E se eles não souberem, é porque eu, você, alguém falhou no meio do caminho. A Páscoa do Senhor tem que ser celebrada em memória. Tudo que é feito na ceia do Senhor. Todas as vezes que comeres, beberes, tudo da minha carne, do meu sangue, fazer isso em memória. Não é em memória que nós fazemos? É por isso que a ceia do Senhor tem que ser celebrada. A nossa Páscoa do Senhor é a ceia. Quando nós trazemos na memória aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez pelos nossos pecados. O corpo e sangue de Cristo foi para nos remir. O sangue vertido da cruz foi para nos remir. E nós temos que ter isso na mente para falar à geração. Nós temos que saber, eles têm que fazer parte desse corpo, sabendo, discernindo o que Jesus fez, não com ignorância. Porque a Bíblia também fala que aquele que come sem entendimento come para sua própria condenação. As pessoas que comeram ali, comeram porque sabiam o porquê estavam comendo. E hoje nós participamos da ceia do Senhor, que é a nossa Páscoa. Nós trazemos a memória do que Cristo fez, sabendo, crendo no que Cristo fez por nós. Na época quando as pessoas foram libertas ali, o que fazia parte do povo judeu era a circuncisão. Hoje, para você fazer parte do povo de Deus, o que acontece? Nós precisamos crer em Jesus Cristo, receber a Jesus Cristo e sermos selados pelo batismo. Aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer está condenado. Já está condenado, e a Bíblia que fala. Não somos nós que dizemos. Não é a igreja batista que diz. É a palavra do Senhor. Aquele que crê tem que crer na palavra. E a palavra diz isso. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas aquele que não crê já está condenado. A Páscoa que nós celebramos é Páscoa do Senhor. Neste capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 12, fala 17 vezes sobre a Páscoa do Senhor. É do Senhor, é do Senhor. E repete 17 vezes que o Senhor deve ser o centro das nossas aflições. O Senhor deve ser aquilo que você pensa todos os dias, em todo momento. É aquilo que rege a sua vida. Quem é que direciona? Meu Deus. Por que você vive assim? Porque Ele me guia. Graças a Ele. Porque Ele é meu Senhor, porque Ele é meu Salvador, porque Ele me remiu, porque Ele me direciona, porque Ele caminha comigo todos os dias, ao meu lado. E a Páscoa foi celebrada pelo Senhor, porque Moisés instituiu a Páscoa lá, e nós hoje celebramos a Páscoa em memória do nosso Senhor e Salvador, que é Jesus Cristo. O Senhor atingiu aquela noite pessoas com morte e não respeitou nenhuma hierarquia. Ele falou: toda casa que não tiver o selo do sangue terá um morto. Tristeza, agonia naquele dia para muitas pessoas, mas alegria para os salvos, para aqueles que obedeceram e viviam conforme os preceitos do Senhor. Assim deve ser a nossa vida, meus amados. Nós vivemos debaixo das mãos do nosso Deus, vivendo sob a direção do nosso Senhor. E toda vez que nós celebramos aquilo que Deus fez por nós devemos fazer com alegria, nós devemos fazer com liberdade, porque nós somos livres hoje do pecado deste mundo que oprime, que assola, que não tem misericórdia. Nós somos livres como aquele povo foi livre naquela noite. E nós não devemos nos esquecer disso nunca. O Senhor libertou o povo naquela época e nos libertou quando nós recebemos a Cristo. Quando nós reconhecemos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, nós devemos entender isso. Claro, tem que ficar muito claro isso na nossa mente. O que é a Páscoa? Celebração da morte e ressurreição do nosso Jesus. Celebração e morte daquele que nos remiu, que vive eternamente, que nos deu direito à vida eterna. Nós devemos entender isso e não devemos duvidar em nenhum momento. Devemos ter e sermos fiéis a esta palavra. O povo foi liberto ali. E eles comeram aquela Páscoa apressadamente, rápido, porque
no outro dia eles iam ser libertos e iam caminhar por longos e longos dias. Se alimentaram, comeram, no outro dia foram libertos, saíram daquelas casas, para nunca mais ser escravizados. Mas nós hoje não precisamos ter pressa de sair da presença do Senhor. Nós somos livres porque reconhecemos a Jesus. Nós somos livres para adorar o Senhor. Nós somos livres para fazer aquilo que nós fizemos segundo a vontade de Deus. Então nós não devemos ter pressa de sair da presença do Senhor, porque Deus nos libertou através de Jesus Cristo. A palavra nos diz que o Cordeiro de Deus nos libertou. Olha aqui, a Bíblia fala em João 8,36. João 8,36 diz assim, ó: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós somos livres em Jesus Cristo. Nós somos livres para adorar ao Senhor. E nada pode impedir que nós façamos isso. Porque o Senhor está neste lugar. O Senhor está na sua vida. O Senhor está na sua casa. E a Bíblia diz: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, Jesus disse, ali eu estarei. E quando você se reúne com os seus filhos, seja para celebrar o que for, em nome do Senhor, Ele está ali. A Páscoa do Senhor tem que ser celebrada com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor, com a sua vida consagrada ao Senhor, e Deus vai te abençoar. E por onde você andar, por todos os anos que você andar, e onde você andar, o Senhor vai te abençoar. Amém? Que nós possamos ter isso na nossa mente clara, que os nossos filhos, que as nossas famílias saibam o que é a Páscoa verdadeiramente, o que é que o Senhor preparou para a minha vida e para a sua vida, através das Páscoas do Senhor. A Páscoa nos traz liberdade. Então, quando te perguntarem, a Páscoa é vida ou morte? Você vai falar assim: é morte para alguns, mas para mim é vida. E como quando começou a sua vida? Quando você recebeu a Jesus. Recebeu a Jesus, tem vida eterna a partir daí. Amém? Amém. Que o Senhor possa falar muito mais nos nossos corações. Que o Espírito Santo possa esclarecer nos corações de vocês aquilo que eu não consegui transmitir. Porque eu sei que o Senhor tem sempre uma boa palavra aos nossos corações. Amém?